Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Tudo que está acontecendo em relação ao técnico Dorival Júnior no São Paulo e esse monte de fala ridícula e patética desse presidente, que nem acho que nem é assim que eu posso chamá-lo de presidente, deu aí na declaração que eu trouxe o áudio aqui pra vocês, mas nós temos atualizações em relação a isso. São Paulo vai enfrentar o Juventude num jogo importantíssimo, temos uma provável escalação, tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. É simplesmente patética essa declaração do presidente, esse áudio vazado, né, que fora vazado aí, que ninguém acreditou que foi vazado, a informação que chega que foi vazado, mas ninguém, nem quem tava dando a notícia, a informação acreditou que o áudio foi de verdade vazado. Todo mundo teve a impressão, né, de que era um áudio recadinho, fala que foi vazado pra ele dar recadinho, características de uma pessoa que é completamente incapaz de gerir, de ser presidente de um clube da grandeza do São Paulo, falando um monte de idiotice, um monte de besteira, um monte de incoerência, um monte de coisa fora da realidade. Porque assim, vocês imaginem, eu acho que o São Paulo passa hoje do Juventude e vou passar a provável escalação. Eu acho que o São Paulo passa, tô imaginando que o São Paulo ganhe do Juventude. Claro, tem que chegar lá e ganhar, não tem nada classificado, tem que chegar e ganhar do Juventude. Só que assim, vocês imaginem se acontece o pior e o São Paulo não passa e não consegue aquele bônus, aquele valor de passar para a próxima etapa? O caldeirão começa a ferver no São Paulo e esse presidente horroroso, ridículo, teria que trocar o técnico, obviamente, hoje. Então é muito ridículo. É testar demais a nossa inteligência. Mas nós já vamos nos aprofundar melhor nisso. Tem a provável escalação dos dois times, vamos falar um pouquinho disso, né? Antes de nós chegarmos nessas questões primordiais aqui do vídeo, que é em relação ao Dorival Júnior, que não tem absolutamente nada a ver com o que esse presidente falou. Tem muitas outras coisas acontecendo em volta disso, que eu atualizarei tudo aqui pra vocês. Tem também o BID estão falando aí de 600 milhões, sei, né, tomara, eu duvido que sejam esses valores, mas o São Paulo viraria, né, a venda do naming rights, que ainda está em negociação assim, né, estão ainda vendo as questões, não tem nada fechado. Eu ouvi dizer em 600 milhões, tomara, mas seriam em quantos anos isso aí, né, quantos anos o São Paulo teria que fechar com a BID aí para conseguir esses 600 milhões? Então isso, não temos ainda grandes valores, mas o São Paulo, não temos grandes avanços em relação a isso, mas o São Paulo negocia isso. Tem também São Paulo querendo Luiz Araújo, rumores de transferência de Luiz Araújo, Everton Cebolinha, em uma possível negociação com o Marcos Antônio. Tem a questão do Arboleda, que o São Paulo pode conseguir como moeda de troca. A verdade é que o São Paulo tem chances, né, de fazer muitas coisas. Eu queria começar com as escalações, mas é que é tanto pra falar dessa diretoria imunda, escrota e horrorosa, né, que é assim... Um inscrito aqui do canal, eu não lembro o nome, falou uma coisa muito bacana. Uma coisa relativamente simples, mas que não é tão simples assim. Não é tão simples. O cara, ele falou assim, ó, o rapaz falou assim de forma muito bacana. Falou assim, se tá falido, se tá tão sem grana, se não tem saída, se não tem pra onde correr, por que não aceita a SAF? Tem um monte de investidores, tem um monte de gente querendo investir no São Paulo, mas não quer dar não quero dar o dinheiro na mão desse conselho, dessa diretoria, desses conselheiros imundos e escrotos, né? O cara falou, já que não tem saída, por que não vira SAF? É aí que a gente pega a mentira dessa gente, desse pior nível de gente que hoje, infelizmente, gere o São Paulo, né? Já faz muito tempo que eles estão lá, mas a gente já percebeu que eles são o pior tipo de gente possível, né? Galera, deixa eu falar a provável escalação aqui do Juventude, que eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Goleiro Pedro Rocha, zaga Rodrigo San, Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo. Meio de campo Nathan Santos, Luan Martins, Lucas Mineiro e Watson. O Nathan Santos e o Watson também alas, né? Raí, Marcos Paulo e o Allan Kardec. Olha os refugos, olha o nível de refugo desse Juventude. Não dá, com todo respeito, né? O São Paulo tem retrospecto, tem azar com esse time do Juventude. Precisa chegar lá e ganhar. Mas assim, perder pra Allan Kardec... vocês vão me desculpar, hein? Só que São Paulo não tá jogando nada. São Paulo com o Roger Machado aí já, né, não está jogando nada.
precisa chegar e ganhar, independente agora de quem vai jogar, de quem não vai jogar, de quem que é o adversário ou não. São Paulo precisa se classificar de qualquer jeito, precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito para avançar de fase. E galera, esse vídeo aqui, um recadinho muito importante. Esse vídeo aqui é um oferecimento de Minimal Club. É isso mesmo. As melhores camisetas do Brasil. Isso se dá o quê? Esse algodão egípcio. Não encolhe, não amassa, caimento maravilhoso no corpo. E agora vocês podem também adquirir aí os produtos da Minimal Club, principalmente as camisetas, que tá com uma promoção muito legal em kits. Você tem kits de várias camisetas ali e usem meu cupom TIDICO para conseguir um grande desconto no site da Minimal Club. É só ir no link da descrição, clicar aí que você será direcionado, que você irá diretamente para o site da Minimal Club e poderá escolher, né? Tem esses kits das camisetas que são muito bacanas, que você vai conseguir esse grande desconto usando o meu cupom com esse algodão egípcio maravilhoso. São as camisetas espetaculares e você também tem outros produtos na loja. Tá esperando o quê? Vai aí no primeiro link da descrição, já clica e dá uma olhada na Minimal Club, que eu garanto que é muito bacana. Valeu, Minimal Club! Galera, o São Paulo vai com a seguinte escalação. Perdão. Provável, né? Provável. Muito que provável. Rafael no gol. Aqui a gente já sabe, né? Rafael no gol. Cédric Soares, Dória, Sabino e Enzo Dias. Ou Wendel, né? Aqui provavelmente ele vai com o Enzo Dias. Por quê? Por que muito provavelmente ele vai com o Enzo Dias? Porque o Wendel melhorou. O Wendel, que era um jogador horroroso quando chegou no São Paulo, tem uma história grande no futebol. Quando ele era um jogador horroroso, ele entrava com maior frequência, né? Agora que ele deu uma melhoradinha, nos últimos 3 jogos que o Wendel jogou, que ele deu uma melhoradinha, agora ele não entra mais como titular, né? Quando ele melhorou um pouco o futebol dele, ele não entra mais. Agora é o Enzo. E o Enzo curiosamente piorou. O Enzo, que a gente gostava mais do que o Wendel, piorou e o Wendel melhorou. Mas agora quem joga é o Enzo Dias. Coisas de São Paulo, né? Coisas inacreditáveis. E o Wendel já tem sondagem do Cruzeiro aí, né? Tem um possível interesse do Cruzeiro pra comprar o Wendel, pra ter o Wendel. Vamos ver como é que vai ficar essa questão. Então a zaga aqui é basicamente isso, né? E de novo, não me xinguem, tô só passando pra vocês o que tá aqui. Cédric Soares. E aí, o que vocês estão achando? É inacreditável, né? É inacreditável esse cara jogar no São Paulo Futebol Clube, né? Vamos lá. Rafael no gol, Cédric Soares, Dória, Sabino e Enzo Dias, muito por conta dos desfalques, né? Lucas Ramon, Alan Franco, e aí tem essa composição aqui do São Paulo. Meio de campo, Danielzinho e Bobadilha, também por conta da ausência, da lesão do Marcos Antônio, né? Mas aqui é um meio de campo muito bom. E ô, Bobadilha, presta atenção, né, Zé? Presta atenção no que você vai fazer, independente, né? Independente, presta atenção, né? O Bobadilha tem um histórico meio burro quando ele faz gol, quando ele dá uma assistência, que ele fica muito agitado, né? Já falou coisa pra jogador, fez o que fez contra o Corinthians. Oh, meu Deus do céu, presta atenção, né, Bobadilha? Pra não prejudicar o São Paulo. Danielzinho e Bobadilha, eu gosto do nível do meio de campo. Aqui a gente encontra, né, uma deficiência muito grande na defesa. Por mais fluido que seja o meio de campo, a zaga, de uma certa forma, fica muito desguarnecida em uma tática, em um formato completamente debilitado, de um técnico muito contestado, que é o Roger Machado, né? Que é um técnico que não apresenta absolutamente nada de diferente pro São Paulo e não era nem pra ter vindo pro São Paulo Futebol Clube. Mas enfim, nós temos o meio de campo com o Danielzinho e Bobadilha, aqui também sem novidades, porque ele joga dessa forma. Ele tirou um meio campista, né? Um volante, um segundo volante, ele tirou pra adicionar mais um atacante, isso desde que ele chegou. O ataque aqui nós temos Arthur, Luciano e Cauli, com o Caleri na frente. Não sei por que esse Cauli chegou sendo titular absoluto. Na verdade, dá pra nós imaginarmos, né? Porque ele precisa bater meta. Aparentemente, ele precisa bater meta pra ser comprado. O clube que o presidente fala que não tem dinheiro, aparentemente está muito interessado, muito motivado em comprar o Cauli de forma inexplicável. Por que ninguém fala sobre isso, né, Harry Macis? Por que você não toca nesse assunto quando você fala de forma irresponsável e incompetente? Porque eu não posso falar outra coisa quando o São Paulo tá sem dinheiro, né? Porque o São Paulo nós sabemos que tem muito dinheiro. Só que o dinheiro, ele não é destinado pro futebol do São Paulo, ou ele é usado de forma inútil e irresponsável com jogadores que não deveriam ser comprados. Por que você não fala isso? E agora vem toda essa idiotice
toda essa questão ridícula que ele falou em volta do Dorival Júnior, que não dá pra comprar absolutamente nada. Galera, ficou clara a escalação do São Paulo antes de eu falar do Dorival? Rafael no gol, Cedric Soares, Dória, Sabino e Enzo... Provável, né? Rafael no gol, Cedric Soares, Dória, Sabino e Enzo Dias. Bobadilla e Danielzinho, Arthur, Luciano, Cauli e Caleri. Esse é o provável São Paulo pra enfrentar o Juventude. Vamos torcer de qualquer jeito pra passar. Não adianta, né? Não adianta... te digo que eu vou... Eu sei que tem muitos falando, eu não vou assistir mais quando é com o Roger, vou torcer contra pra perder. Não adianta, gente. Não adianta, porque quem perde só com isso é o São Paulo. Por mais que eu queira o Roger fora, por mais que eu queira uma grande mudança do São Paulo, não adianta. Torcer contra pra mim não é a solução. O que nós podemos fazer é Morumbi zero, tirar o pessoal do Morumbi, parar de comprar os produtos, afetar diretamente onde importam pra eles. Que é aqui, ó. Se a torcida parar de comprar, se a torcida abandonar um pouquinho, aí eu acho que muda muita coisa. Demite o Rui Costa, né? Aí eles vão se sentir realmente incomodados com alguma coisa. E esse negócio de não vai demitir o Roy, isso é a maior idiotice que eu já vi, porque é o seguinte: se acontece uma catástrofe e o São Paulo é eliminado pelo Juventude, como é que explica a permanência do Roger Machado e não ter ganho o bônus, né, de passar de fase da CBF? Como é que o São Paulo perde muita grana de não passar para próximas fases das competições? Fora que quando você passa, você valoriza jogadores. Quando seu time tá jogando bem, você valoriza jogadores. Então é muito inútil, é muito ridículo falar isso, porque se você tem um técnico que custa um pouquinho mais caro, você pode ganhar muito mais grana. E isso não é que eu sou genial de falar isso é o óbvio pra todo mundo. Então isso só mostra que é um presidente que, pra mim, tá querendo distrair com discursos inflamados e mentirosos e incompetentes e burros também, e discursos burros também. Então é óbvio que se o São Paulo for eliminado, se acontecer o pior, vai virar uma coisa muito gigantesca em relação ao Roger Machado, a continuidade do Roger Machado no São Paulo, e o São Paulo vai ter que rebolar muito para ter uma mudança gigantesca, pelo menos na comissão técnica. É isso que eles fazem. Eles demitem o técnico para acalmar a torcida. Outra coisa ridícula é ele falar que não vai demitir o Roger por causa da multa, né? Não tem dinheiro, a multa, tô pagando multa. Se já estava assim, por que demitiu o Crespo? Eu fui a favor, parênteses, eu fui a favor da demissão do Crespo. Eu acho que o Crespo não queria o Roger, é óbvio. Mas eu fui a favor da demissão do Crespo. Eu acho que o Crespo é um técnico fraco também, principalmente falando em relação à grandeza do São Paulo. Mas assim, se era essa a lógica, por que demitiu o Crespo? Porque você já estava aí. Você já estava aí. Se era essa a lógica, se era um cenário tão emergente como você tá falando aí, que não tem dinheiro nenhum, o que eu não acredito em uma palavra do que você fala, que fique claro aqui, por que você demitiu o Crespo seguindo essa lógica de multa rescisória? Então eu não compro esse discurso. Não compro, aqui não vai passar. Aqui não vai passar esse discurso pra burro, pra quem não tem cérebro. Aqui não vai passar. Porque eu era a favor da demissão do Crespo. E não da vinda do Roger, é óbvio. Mas assim, se era essa situação, porque se a importância maior, se a diferença maior era a multa, por que demitiu o Crespo? Foi na sua gestão. Então você não mandava em nada, agora você manda. Quando era o Crespo, a decisão não era sua. Você estava delegando, você não queria saber de nada. Você não se importava de pagar a multa do Crespo, mas a do Roger Machado você se incomoda, você não quer pagar. Então, por favor, né? Por favor. E em relação ao Dorival Júnior, eu não acredito em nenhuma palavra que saia da boca de ninguém da diretoria da gestão do São Paulo. Em nenhuma palavra. Não tivemos nenhuma movimentação do Dorival Júnior em relação a valores de salário. Pra mim, não sei quanto ele ganhava no Corinthians. Nunca ninguém vai saber. O presidente falou, e ele falou, né? Presidente não, esse cara não é meu presidente. Esse Harry Macis falou que o Dorival ganhava 2,8 milhões no Corinthians e ele não falou. Olha como é que a gente pega as coisas. Ele não falou com o Dorival. Ele foi falar, ele no áudio aí vazado, ele fala que ele falou com alguém do Corinthians, que ele não falou com o Dorival. Ele não é nem louco de falar isso, né? Que ele falou com o Dorival e custa tanto, porque ele não falou com o Dorival. Eu duvido que o Dorival... Calma. Então ele falou que
o Corinthians pagava 2 milhões e 800 pro Dorival. O que eu também não acredito. Só acredito vendo. O Corinthians tem uma política, uma gestão podre também. Muito parecida com a do São Paulo. De gente, pra mim, completamente deplorável. Então, 2 milhões e 800 pro Dorival, só acredito se me mostrarem o contrato. Se eu ver a folha do Corinthians e me mostrarem o contrato. Só acredito vendo, não acredito em uma palavra que essa gentalha do São Paulo fala, tá? Não acredito em nenhuma palavra. Aí ele fala que custa 2 milhões e 800 no Corinthians. Beleza. Agora, não acredito, só acredito vendo a folha e o Dorival foi demitido. Se ele foi demitido, o que acontece com um profissional que foi demitido de alguma coisa? A tendência é baixar o preço, né? Ele ficar, de uma certa forma, desvalorizado no mercado. Então, eu duvido que ele ganhava isso no Corinthians, independente de ser um salário alto ou não. Eu tenho certeza que o Dorival Júnior, para voltar para o São Paulo, coisa que nós sabemos que o Dorival tem muito carinho pelo São Paulo, tem muita predisposição a voltar, a querer ficar no São Paulo, eu tenho certeza que o Dorival Júnior negociaria sim valores de... igual o Crespo ganhava, igual o Roger ganha, né? De 1 milhão a 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, 1 milhão e meio. Tenho certeza que o Dorival Júnior aceitaria algo nesse sentido, porque ele não falou com o Dorival, ele falou com o Corinthians, então ele não entrou numa negociação com o Dorival. Então eu tenho certeza que o Dorival aceitaria algo nesse sentido, e o Dorival organizando o time, mesmo que não seja o melhor técnico do mundo, a gente sabe que o Dorival teria capacidade de organizar e meramente chegar... teria melhores chances que o Roger Machado, muito melhor chance, porque ele é muito mais técnico que o Roger. São Paulo poderia ganhar muito mais grana avançando nas fases e organizando o time e nada, valorizando um pouco os jogadores, né? Valorizando os jogadores. Então é simplesmente patético tudo que nós... É tão nojento todo esse monte de mentira que a gente tem que ouvir dessa gente. A gente sabe que eles não são absolutamente... A gente sabe que não pode confiar em nada do que eles estão falando. Que, ó, tem hora que desanima, viu, galera? Tem hora que desanima mesmo. Mas vamos lá, né? E outra coisa que dá indício de que o Roger já está basicamente demitido do São Paulo, já está demitido, é só uma questão de tempo. Como é que você fala publicamente num áudio vazado que que ele já tá procurando outro técnico? Porque assim, ele fala, não, nós não vamos demitir. Só que da mesma forma, ele não fala tipo, nós não vamos demitir porque a gente gosta do trabalho do Roger, porque parará. Não, ele não fala isso. Ele fala que não vai demitir porque não tem dinheiro. Ou seja, a diretoria também não aprova. Pelo que ele tá falando de forma indireta, a diretoria também não aprova o trabalho do Roger Machado, porque ele deixa claro que se ele tivesse mais dinheiro, que se ele pudesse financeiramente, ele já teria pego o Dorival, por exemplo. Então como é que um técnico fica num trabalho assim? Como é que um técnico fica num clube assim? A gente sabe que esse tipo de fala, esse tipo de sentimento no futebol, principalmente no futebol brasileiro, isso é dar prazo de validade que tá ali. Então, ó, gente, é muito nojento, mas eu quero que vocês comentem. Quem quiser, vai deixando nos comentários a opinião de vocês aí e vamos São Paulo, né? O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.